compartilhar uma palavra que faz todo esse sentido. A palavra que o Senhor tem falado ao meu coração e tem como tema o impacto de uma família curada. O impacto de uma família curada. O assunto é profundo, necessário. É por isso que eu quero pedir a sua atenção, porque essa é uma resposta de Deus para tantos dilemas, para tantas questões, indagações da vida. Nós vivemos em um tempo onde tudo precisa ser muito rápido. Nós vivemos em um tempo onde as pessoas ficam entediadas, tudo é muito acelerado, mas a vida ela não passa num passar de dedo, a vida não passa pelas telas. Tem muitas coisas na vida que precisam ser mais profundas, precisam de fundamentos, precisam de processos. Para muitas coisas não existe um aplicativo matador. Talvez você entrou aqui e falou: hoje Deus tem uma palavra. Sim, Deus sempre vai ter uma palavra de direção para nós. E se Deus ele te promete uma floresta, Ele vai te entregar sementes nas tuas mãos. Sementes para serem cultivadas. Sementes para serem cuidadas. Alguns meses atrás, há 4 meses especificamente atrás, eu fui procurar um especialista referente ao cabelo capilar, um especialista, porque eu estava com queda de cabelo, estava dando algumas entradas, aparecendo algumas coisas que não eram normal. Eu falei: meu Deus, a idade está chegando. E eu fui procurar um especialista. Vamos aprender algo, gente. Procura sempre um especialista. Nós vivemos um tempo onde muitas pessoas têm opiniões, mas vamos procurar um especialista. Esta manhã nós viemos procurar um especialista, que é Cristo. Amém? Voltando ao cabelo, e eu cheguei nessa médica e ela disse, eu falei: olha, doutora, eu não sei, tem muitos amigos meus fazendo implante, é o meu caso, eu preciso de uma resposta, eu preciso que a coisa se resolva, eu estou preocupado com isso. E ela disse assim: olha, nós precisamos fazer um exame, nós precisamos olhar um pouquinho mais profundo a respeito disso. E aí a gente foi feita toda uma consulta. Ela avaliou e disse assim: olha, pastor, não tem nenhuma doença, não é nada grave, isso é uma questão da idade. O que você precisa é de um fortalecimento nas raízes. O que você precisa é a gente trabalhar com o processo. O que você precisa é uma estimulação no seu couro cabeludo, para que os cabelos voltem a se desenvolver, a se fortalecer. E aí ela me disse: só que isso é um processo. Eu falei: o processo, é um processo. Falou: olha, vai acontecer assim, uma vez por mês você vai vir aqui, a gente vai fazer uma estimulação, eu vou te manipular uma medicação. E passou um mês, eu fui lá, não via nada de diferente. 2 meses, nada de diferente. 3 meses, nada de diferente. E eu cheguei lá: meu Deus, gastei dinheiro, estou pensando comigo, eu gastei dinheiro à toa. O bom seria que a gente fizesse um implante de uma vez, já resolvia tudo isso. E aí, no 4º mês, eu fui fazer um retorno, um feedback, e ela disse assim: vem cá, vamos. E aí ela teve um equipamento que multiplicava a questão da visibilidade, e ela disse assim: olha só o resultado. E aí tinha muitos cabelinhos novos, imperceptível ao olho nu. E ela disse assim: olha, isso aqui é um processo. As raízes foram fortalecidas, a queda acabou, não tem mais queda de cabelo, e os processos estão sendo fortalecidos, aquilo que é natural está sendo desenvolvido. Então, daqui 6 meses você vai ver o resultado. Mas eu confesso para ti que quando eu vi aquilo, já comecei a perceber os resultados. Por que eu estou dando esse exemplo para ti? Porque muitas coisas nas nossas vidas serão processos. Não existe aplicativo matador, não existe fórmula mágica, é processos.
É por isso que Deus fala de construção, e quando nós estamos falando de família, nós estamos falando de algo que está sendo construído, mas sobre o que está sendo construído? Tem um texto em Deuteronômio capítulo 22, versículo 8, vai estar projetado, diz assim: quando você construir uma casa nova, faça um parapeito em torno do terraço, para que não traga sobre a sua casa a culpa pelo derramamento de sangue inocente, caso alguém caia do terraço. O que esse texto está dizendo? Quando você construir algo, construa de uma forma responsável, para que a sua construção não comprometa a vida de ninguém. É por isso que no Novo Testamento, Jesus ele faz aquela analogia com o homem prudente, o homem insensato. Aquele que construiu, o homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia, e o homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. E o texto diz, Mateus 7:24, portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa, sua família, sobre a rocha. Querido, uma família poderosa não é uma família perfeita, mas é uma família saudável. Deus criou somente, preste bastante atenção nisso, Deus criou somente duas instituições na terra, duas famílias: a família biológica e a família espiritual, que é a igreja. É por isso que em nossos dias elas são tão atacadas nessa atualidade. Não sei você, mas a gente tem observado tantas notícias, atrocidades, denigrindo, tentando o enfraquecimento dessas instituições, família. E infelizmente muitas notícias são verdadeiras. Eu não sei você, mas eu vi uma reportagem de um líder espiritual que deveria ser exemplo, mas foi flagrado em comportamento imoral, comportamento reprovável. Um vulgo pastor que foi visto de peruca e calcinha. Que lástima. Foi para as redes sociais se justificar e disse que estava fazendo uma investigação, não sei do que. Pastor, isso é longe. Não, tem muitas coisas perto de nós. Homens, mulheres que deveriam ser exemplos, estão sucumbindo diante dos prazeres da vida. Violência contra a mulher, mulheres sendo violentadas, mortas por companheiros que deveriam trazer proteção. Estão nos nossos jornais. Um adolescente que matou os pais e o irmãozinho, esses dias atrás, por causa de um romance virtual. A importância de uma família curada, e é sobre isso que eu quero falar com vocês nesta manhã. Observe, para os judeus, a família sempre foi o agente integrador de grupo, o estabilizador emocional e o corretivo psicológico. Eis a razão pela qual eles preservavam a família, e preservar a família era preservar a pureza do seu povo e a pureza da nação. A família é um lugar privilegiado em que se inicia a educação e o exercício da fraternidade, da solidariedade e das suas múltiplas formas. Aquilo que se aprende na experiência familiar permanece por toda a família, por toda a vida. Aquilo que se aprende na experiência familiar permanece por toda a vida. Não existe outra oficina que se possa comparar à família na modelagem do caráter do indivíduo. Além desta função, a família também serve como uma moderadora da ordem social. É por meio dela que todos são chamados para servir. Eu não sei lá na sua casa, mas nós temos uma reunião em casa onde todo mundo serve.
todo mundo trabalha, todo mundo tem as suas responsabilidades, isso é família. É nessa convivência que aprendemos quem não serve, não serve. A família também é o centro de promoção, é o laboratório de desenvolvimento cultural, social e humano pela sua própria vocação. Observe, tudo começa a partir da família. No caso da família cristã, sua função é desenvolver as virtudes de homem em sua tríplice dimensão: cultural, espiritual e material. Deus criou a família com propósitos bem claros: procriação, recriação, reconciliação e celebração. Quando a família vive para cumprir o propósito de Deus, ela se torna o lugar da manifestação da glória de Deus. Isso nos ajuda a compreender porque a presença de Deus na família é imprescindível. Bernardino Conte diz assim: a grandeza de Deus compensa a pequenez do homem. Esta é a razão pela qual dele não se pode prescindir. É por isso que o salmista diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se faltar tudo na casa, mas preservarem a presença de Deus, do nada Ele pode trazer tudo à existência. É por isso que a base da sociedade não é a família por si só, mas Cristo na família. E se a família é um projeto de Deus e existe para a sua glória, qual é a resposta que daremos às pessoas que perguntam: por que as famílias boas fracassam? Por que bons casamentos terminam em divórcio? Como prevenir o adoecimento do relacionamento familiar? Quais são os sintomas que revelam que a família está doente? Eu quero ler com você a parábola do filho pródigo, e eu quero usar esse texto como o pano de fundo. Que Jesus aqui, Ele desenhou uma família que precisava de cura e de restauração. Acompanhe comigo a leitura, Lucas capítulo 15, a partir do versículo 11. Diz o texto: Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu a sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante, e lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. A seguir levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e abraçou e beijou. O filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e comemorar, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos seus servos e perguntou-lhe: o que está acontecendo? Este lhe respondeu: seu irmão voltou e seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens, mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu me festejar com os meus amigos.
Mas quando volta para casa, este seu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele. Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo e tudo que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que comemorar e alegrar-nos, porque este seu irmão estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Apesar de ser um pai que todo filho gostaria de ter, essa parábola mostra que esta família estava adoecida. Todos na família precisam estar bem, para que toda a família seja saudável. Agora vamos começar com uma boa pergunta: quando a família precisa de cura? Essa é uma boa pergunta. Quando que uma família precisa de cura? E o primeiro ponto que eu destaco, eu vou dar aqui 4 respostas para esta boa pergunta. E a primeira resposta para quando uma família precisa de cura é quando começamos a desejar a morte do outro. Olha o versículo 12: pai, eu quero a minha parte da herança. Querido, pedir a herança antes da morte do pai era o mesmo que desejar que ele morresse. Quantos maridos, esposas e filhos e pais vivem pensando e estão dizendo que bom seria que ele morresse? Misericórdia. Pastor, que loucura pensar na morte de alguém. Mas sabe quando a pessoa ela pensa assim: o fulano de tal para mim não existe. Você matou ele no seu coração. Quando você diz assim: olha, para mim morreu. Morreu para você, morreu para dentro do seu coração. Quando começamos a desejar a morte do outro, querido, é um sinal que nós precisamos de cura. Competições e rivalidades doentias. A segunda resposta para essa pergunta, quando a família precisa de cura: segundo, quando o desejo de deixar é maior do que o desejo de ficar. Olha o versículo 25, 26. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu música e a dança. Então chamou um dos seus servos e perguntou-lhe: o que está acontecendo? Querido, cuidado com a insatisfação, com o espírito de escassez. Olha só, o que o filho pródigo tinha? Ele tinha uma propriedade. Ele tinha uma casa na qual ele poderia voltar no final do dia. O que o filho pródigo tinha? Ele tinha acesso à cultura, ele tinha uma boa música. O que mais que ele tinha? Ele tinha empregados, ele tinha amigos, ele tinha novilhos. É isso que o texto está dizendo. Ele tinha proteção, ele tinha conforto, ele tinha amor, ele tinha segurança, ele tinha perdão, ele tinha festa, ele tinha uma mesa farta, ele tinha carinho. Agora, então por que ele saiu? Por que ele foi embora? E por que tantos vão embora sem o motivo certo? A Bíblia diz em Jeremias 17:9, vai estar projetado: o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Talvez você esteja colocando muito defeito na sua família, pensando que o problema às vezes está com eles, mas o real problema talvez seja o coração, o seu coração. O filho pródigo tinha um problema, mas o problema era um problema de coração. Porque o coração do problema é o problema do coração. Quando Jesus disse vigiai, era para vigiar o coração. Porque nada é tão perigoso como o nosso coração. O filho pródigo foi traído pelo seu próprio coração. Sansão foi traído pelo próprio coração. Davi foi traído pelo próprio coração. É por isso que está escrito em Provérbios 4:23: acima de tudo o que se deve guardar, guarde o vosso coração, porque dele procede as fontes da vida.
Quando a família precisa de cura, a terceira resposta: quando dentro da família a festa do outro incomoda. Olha o versículo, a parte A do versículo 28. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. No coração do irmão mais velho havia pelo menos 3 fortalezas malignas que precisavam ser derrubadas. A primeira delas, a fortaleza da inveja. A inveja não me deixa entrar na festa onde eu não sou o centro das atenções. A inveja é o mal de muitos líderes que não aceitam o sucesso na vida do outro. Há pessoas que só valorizam a festa que ela promove ou que promovem para ela. Não celebra a festa do outro. A inveja nos leva a amar o irmão quando mesmo está na pior, mas quando passamos a odiá-lo quando ele está celebrando uma grande vitória. Muitos choram com os que choram, mas não sorriem com aqueles que sorriem. Há pessoas que são capazes de chorar com os que choram, mas não são capazes de se alegrar com os que se alegram. Você sabia que há aqueles que amam você quando você está sofrendo, mas odeiam você quando você está feliz? A inveja pode nos levar a investir contra a festa do outro. A inveja sempre diz: se fosse eu, seria muito melhor. A inveja deforma. Ela pode fazer um querubim ungido se tornar um anjo caído. Foi isso que aconteceu com Satanás. A inveja não deixa o invejoso participar da festa que Deus está patrocinando. Tem uma frase do reverendo Thomas Brooks, não vai estar projetado, é um pregador puritano. Ele diz assim: a inveja tortura as afeições, incomoda a mente, inflama o sangue, corrompe o coração, devasta o espírito, e assim se torna ao mesmo tempo torturadora e carrasco do homem. Além da fortaleza da inveja, aquele rapaz tinha a fortaleza da vingança. O grande problema do irmão mais velho da parábola era a sua dificuldade para perdoar. Ele não concordou com o perdão do pai. Em sua opinião, aquela era uma oportunidade para o pai se vingar, e não para perdoar. Na cabeça do irmão mais velho, ele estava dizendo: pai, é a hora agora, se vinga por aquilo que o seu filho, pelas atrocidades que ele cometeu, se vinga, é agora. Ele não estava disposto a perdoar. Para ele, aquele que afrontou o pai e saiu de casa já não merecia ser considerado seu irmão. É por isso que ele chama o seu filho. Quem não perdoa sempre fica do lado de fora da festa, faz da vida um funeral que nunca acaba. A outra fortaleza, a fortaleza da amargura. Quem não perdoa faz do coração um poço de amargura. Pessoas amarguradas são tóxicas. Elas sempre tentam estragar a festa no coração do outro. O filho mais velho, ao lançar no rosto do pai os pecados do filho que voltou, ele tentou provocá-lo a estragar a festa. Mas quando volta para casa, esse seu filho, ele disse no texto, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele. A indignação do filho mais velho, um coração amargurado. Pessoas amarguradas passam a vida reclamando de um cabrito, quando se tem um rebanho para usufruir. É por isso que o texto diz, o Senhor disse, ele disse, nunca me deste um cabrito, falou para o pai.
Os convidados estavam comendo churrasco e celebrando a vitória, mas o moço estava falando do cabrito. A amargura é a raiz que dá origem a toda murmuração. Murmure e não saia do lugar. Louve a Deus e Ele te exaltará e você vai avançar. A diferença do murmurador e do adorador. No meio da dor você precisa escolher o que você vai fazer. Ou você se torna um murmurador ou um adorador. Pessoas amarguradas são mal-humoradas. Ele indignou-se, a Bíblia diz, ficou zangado e não queria entrar na festa. Pessoas amarguradas não conseguem enxergar o que têm, é por isso vivem como se não tivessem. Ele diz no texto: tudo o que tenho é seu, o pai disse ao filho. Quando uma família precisa de cura, quarta resposta: quando em nosso coração desvalorizamos o que é valoroso para o pai. Versículo 30, parte B: que esbanjou os teus bens com as prostitutas. Apocalipse capítulo 2, versículo 4 vai estar projetado. O texto diz: contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. O pai se tornou descartável. O lar perdeu a sua importância. O irmão se tornou um obstáculo. A comunhão à mesa se torna desnecessária. O filho pródigo vendeu barato tudo isso: o pai, o irmão e o lar. Porque é a rejeição daquilo que um dia foi apaixonadamente desejado. É preciso sempre fazer um autoexame, uma reflexão, um olhar introspectivo para dentro do nosso coração e conferir se tudo aquilo que tinha muito valor continua tendo o mesmo sentido para as nossas vidas. Agora, existe uma segunda pergunta e eu considero ela ainda mais importante: quando a cura acontece? Primeiro, quando existe cura da identidade. Quando aquele que se perdeu se encontrou consigo mesmo e caiu em si. Porque é totalmente possível, no desenvolver da vida, existir frustrações. Nós estamos falando aqui de um impacto de uma família curada. Nós estamos falando aqui de um impacto que isso pode ser na sociedade, no coração de um homem e de uma mulher, quando entende e quando coloca uma lupa nos seus próprios sentimentos, no seu próprio coração, e entende que é necessário a cura. Então, quando a cura acontece, quando existe uma cura na identidade, quando aquele que se perdeu, ele se encontra consigo mesmo, caindo em si. Foi isso que aconteceu com o filho pródigo. Ele começou a cair em si, ele começou a pensar, ele começou a refletir a respeito, ele começou a analisar a sua própria vida, longe do pai, longe do conforto, longe da herança, longe do lar, longe da mesa, longe dos amigos, longe da relação, longe da festa, longe da presença. Ei, aquela casa não era uma casa perfeita, mas era um lugar de nutrição, era um lugar onde ele deveria estar, era um lugar de cultivar, era um lugar de forjar caráter, era um lugar onde todos olhavam nos olhos dos outros, mesmo nas suas imperfeições. Este lugar se chama família. Não existe família perfeita, mas existe famílias saudáveis. E uma família saudável não significa que ela será perfeita, mas será uma família cristocêntrica, que carrega valores, que se importa, que olha nos olhos, que confronta, que ama tanto a ponto de confrontar. Mas quando essa cura ela existe porque a nossa identidade ela precisa ser restaurada. Toda mudança passa pelo reconhecimento, e o reconhecimento leva ao arrependimento.
Eu reconheço quem Deus é, logo eu reconheço quem eu sou. Eu não posso viver longe do meu pai, eu não posso viver longe dele. O filho mais velho esqueceu que era filho. Nada vai mudar até que você saiba quem de fato você é, filho. Quem de fato nós somos, filhos. Eu não sei, quem tem filhos aqui, o seu filho pegou uma certa idade e disse assim: eu vou embora de casa. Já aconteceu isso? Eu acho que todo pai já passou por isso. Um dia papai disse: pode ir, filho. Eu vou mesmo. Nem lembro que idade que eu tinha. E quando eu saí da porta e eu atravessei o portão, veio um sentimento no meu coração. Ainda bem que o papai não tinha trancado a porta. Pode ir, filho, vai. Teu filho pode te achar imperfeito, teu filho pode gostar daquilo que você faz, mas muitas vezes nós se comportamos como os nossos filhos se comportaram. Às vezes a gente fala assim: eu vou sair da igreja. Quando a gente fala sair da igreja, nós estamos falando da instituição, nós estamos falando: eu vou sair da mesa da relação. Sabe quando você fala para o filho assim: filho, vem comer, e aí o adolescente está meio entristecido e fala assim: não, vou ficar aqui no meu quarto. Eu acho que todo pai também deve estar passando por isso. Você não... Chega uma idade que nós temos que lidar com isso, faz parte, porque existe mudança. Mas a maturidade é sentar na mesa, mesmo quando não tem um interesse para aquilo. Precisa ter cura na identidade. Reconhecimento, ele reconheceu que foi estúpido, precipitado, ingrato, desonrou, entristeceu, machucou, marcou. E ele reconheceu, e aí houve o que? Um arrependimento, a tristeza pelo pecado, a confissão do pecado, e abandonou o pecado. Esse houve o arrependimento primeiro, houve o reconhecimento, depois o arrependimento, e esse arrependimento foi visível. Eu vou voltar. Meu pai pode me tratar como um dos seus empregados, eu vou voltar. Quando a cura acontece, segundo, quando existe cura da vergonha, quando se tem coragem de colocar para fora o que está envenenando a alma. O filho mais velho colocou para fora o que estava matando dentro de casa. Na sua ignorância, ele fez aquilo que pode desencadear um processo de cura. Ele jogou para fora toda a sua inveja, ele jogou para fora toda a sua vingança, toda a sua amargura, o descontentamento com o pai, toda a sua insatisfação familiar reprimida. Foi isso que o filho mais velho fez. Será que nós, pais, sabemos como vai o coração do nosso filho? Eu também não sei se você já teve essa experiência, mas se prepare teu coração. Mas quando às vezes nós sentamos, eu e a pastora, a gente sentava as crianças no quarto: hoje, vamos brincar de algo? E aí, vamos. Fala assim: fala alguma coisa que papai fez que vocês não gostaram, ou que papai deixou de fazer. E aí vinha uma lista. Confesso para você que não era uma brincadeira legal, porque eles estavam falando verdades ao nosso respeito. Ah, é, filha? E a verdade, ela dói. Vou dizer algo para você: quem mais fere são aqueles que mais amam. Porque na ânsia de nós queremos ajudar e auxiliar, nós muitas vezes ultrapassamos a linha. Por isso que os nossos filhos são cuidados, pastoreados e discipulados. E eu falo assim: vocês têm a liberdade de compartilhar o coração de vocês. Por mais que isso inclua eu como pai, porque eu não sou perfeito.
Essa conversa franca e honesta pode desencadear um processo de cura. Não adianta entrar na festa, manter a fachada e continuar morrendo por dentro. O filho mais velho, ele, de uma forma diferente, ele externizou aquilo que estava no coração dele. Eu não vou entrar, a inveja, a amargura. Só que esse foi um processo que talvez seja necessário na vida de muitos. Quando a cura acontece? Quando existe a cura da paternidade. Quando alguém escolhe ser o agente de transformação da casa, assumir o papel. O pai não desistiu da família como um projeto de Deus. Ele amou o mais velho e amou o mais novo. O papel do pai é levar o coração dele para o filho e o coração do filho ao coração dele. O pai não desistiu do filho que se rebelou e foi embora, esperou, recebeu, perdoou, restituiu e celebrou. O pai não desistiu do filho mais velho que estava cheio de amargura, como o pai cura o filho infeliz primeiro. Vai estar projetado. Ele lembra ele de sua identidade, chama-o de filho. Segundo, ele lembra ele da intimidade. Você está sempre comigo. Terceiro, mostra para ele a sua herança. Tudo o que tenho é seu. Nós não podemos viver como escravos. O pai escolheu ser o canal da graça dentro daquela casa, um instrumento de cura para sua família. Sabe o que eu creio no fundo do meu coração? De homens e mulheres se levantando para ser instrumento de cura. O pai sabia que o perdão era o caminho para curar sua família. Sabe a humildade que nós devemos ter muitas vezes de pedir perdão para os nossos filhos. A humildade que nós precisamos ter de muitas vezes de pedir perdão para o nosso cônjuge. Sabe, muitas vezes o que nós precisamos é se humilhar diante de situações. Por quê? Porque, querido, ninguém tropeça em montanha, as pessoas tropeçam em pequenas pedras no caminho. Montanha você desvia, mas são as pequenas pedras no caminho. É uma pequena pedra no sapato que vai machucando, que vai machucando, que vai machucando e vai impedir você de caminhar, de você avançar. São as pequenas coisas. Então é por isso que nós precisamos tirar o calçado, tirar as pedrinhas de tropeço. É por isso que nós precisamos permitir Jesus lavar os nossos pés constantemente. É por isso que nós precisamos reconhecer os nossos erros, nos arrepender e voltar, porque família é um lugar para isso. Família é lugar de reconciliação, família é lugar de olhar nos olhos, família é o lugar de entender as diferenças. Olha só essa audiência que nós estamos aqui, todo mundo é diferente um do outro. Todos nós somos diferentes, todos nós temos as nossas peculiaridades, todos nós temos as nossas escolhas, as nossas vontades, mas família é a capacidade da multiforme graça, apesar das nossas diferenças, nós sentarmos na mesma mesa e receber do mesmo Pai a orientação para a vida. É a graça, é a capacidade de olhar nos olhos um do outro e dizer, me perdoe, eu reconheço, vamos continuar. Olha, me perdoe, eu vou sair do quarto, eu vou voltar para a mesa, porque a mesa é um lugar indispensável. Você precisa entrar na festa do seu irmão, não fique do lado de fora. Você precisa celebrar aquilo que está acontecendo na vida do outro. Tira do seu coração, tira daquilo que amarra você, que impede você. Você precisa sorrir com aqueles que sorriem também, porque a facilidade que nós temos é de chorar com os que choram. Mas o maior desafio é você se alegrar com aqueles que se alegram. Às vezes nós precisamos olhar para dentro do nosso coração. Eu defino, essa é uma coisa muito peculiar minha, eu defino maturidade. Escute isso.
como a capacidade de celebrar a vitória do outro. É uma definição de maturidade para mim. É quando eu vejo alguém conquistando e eu celebro de verdade. É quando eu vejo alguém feliz, eu celebro de verdade. Mas infelizmente não é isso que acontece muitas vezes. É por isso que notícia ruim corre rápido. Porque muitas vezes as pessoas elas querem multiplicar aquilo que é ruim, aquilo que difama. Nós falamos aqui, sim, existem muitas igrejas, existem muitos escândalos por aí, mas deixa eu te mostrar um copo mais cheio. Tem muitas igrejas sérias, pastores sérios, líderes sérios, nesta cidade, nas nossas cidades vizinhas, no Brasil. Ei, existe uma igreja madura de Cristo na terra, responsável, existe famílias saudáveis, sim, existe. Vamos enxergar o copo mais cheio. Eu não vou enxergar aquilo que é atrocidade, aquilo que está vendo, olha o que está acontecendo. Nós precisamos estar atentos a isso, mas eu dou glória e graças a Deus por homens de coragem, por líderes corajosos, sérios, que pagam um preço, Nós precisamos olhar, e eu celebro a vida da igreja, uma igreja madura, uma igreja que pode falar a verdade. Nós temos a liberdade de olhar nos olhos, uma manhã de domingo, de ter a coragem de olhar nos olhos um dos outros, e receber uma palavra de vida, e falar sobre uma família curada, sarada. É isso que Deus deseja para você, é isso que Deus deseja para a minha vida, que nós possamos sermos sarados, curados, restaurados, para viver o propósito de Deus. Ei, há um alarido de festa, há um barulho de festa. Entra na casa, celebre com seus irmãos, celebre, entra no churrasco, come do bom e do melhor, porque há uma mesa preparada. Eu não sei qual é o momento que você está vivendo, mas não fique de fora da festa. Deus está fazendo algo lindo, porque daqui a pouco os outros vão ter que entrar na sua festa. E você precisa ter amigos para isso, irmãos para isso. Não fique de fora daquilo que Deus está fazendo na vida do outrem. Não fique de fora daquilo que Deus está fazendo na vida do seu irmão. Não existe família curada sem paternidade resolvida, sem identidade recuperada. Deus é um bom pai, é um modelo de paternidade. Jesus é um bom filho, é um modelo de filiação. Eu comecei a falar sobre construção e eu termino falando sobre construção. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 11, 12 e 13, vai estar projetado. O texto diz: porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Se alguém constrói sobre este alicerce usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, a sua obra será mostrada, porque o dia o trará à luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Nós estamos construindo algo, eu e você, quer queira você entender isso ou não, nós estamos construindo algo. Além de edificar sobre a rocha, você precisa escolher qual é a matéria-prima que você vai usar. Porque aquilo que é palha, aquilo que é madeira, aquilo que é feno, o fogo vai vir e vai consumir. Mas aquilo que é ouro, aquilo que é prata, aquilo que é pedras preciosas, isso vai ser conservado. Um dia alguém me falou: pastor, nós estamos vivendo no fogo, mas a gente sempre vai viver no fogo de Deus. Só que esse fogo, ele vai restaurar aquilo que é poderoso, aquilo que é valoroso, ou ele vai queimar aquilo que é inútil. Lembra os amigos de Daniel na cova, na fornalha? Os amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles estavam sendo queimados, e você olhe lá um texto depois com calma. O texto diz que o fogo era tão intenso, que até os soldados que levaram eles na fornalha morreram.
E daqui a pouco, os 3 no meio do fogo, eles viram 4. Mas não eram 3, mas tem algo diferente. Aí, às vezes as pessoas falam assim, mas nada se queimou, eles foram preservados. Não, uma coisa queimou naquele lugar: as amarras deles. Deixa eu te falar uma coisa, há um fogo de Deus nesse tempo, que Ele vai queimar as amarras, Ele vai queimar as palhas, Ele vai queimar a madeira, vai queimar o feno, mas aquilo que é ouro, aquilo que é prata, aquilo que é pedras preciosas, isso não vai queimar, isso vai edificar. Sabe por quê? Existe um fogo de Deus que está purificando as famílias, os filhos. Existe um fogo de Deus nesse tempo, é claro que existe. É por isso que Deus está restaurando, é por isso que Deus está tratando com a sua igreja, é por isso que é um fogo de Deus sobre a igreja. Mas o fogo de Deus, ele queima aquilo que não vem dele, aquilo que é palha, aquilo que é superficial, aquilo que é obscuro, aquilo que é imoral. Há um fogo de Deus no meio da igreja, um fogo de Deus no Brasil, há um fogo de Deus sobre a terra, há um juízo de Deus. Mas Ele vai queimar aquilo que não convém, mas aquilo que é ouro, aquilo que é prata, aquilo que é pedras preciosas, aquilo vai ser valorizado, vai ser edificado, vai ser potencializado. Sabe, queridos, nós estamos vivendo sim no meio do fogo, mas a única coisa que esse fogo vai consumir são as amarras, porque aquele que prometeu, aquele que te diz, aquele que vos fala através da sua palavra, aquele que é o alicerce, aquele que é a pedra de esquina, aquele que é a pedra angular, aquele que é a rocha inabalável, que é Cristo Jesus. É sobre essa rocha que nós estamos edificando, é sobre essa rocha que nós estamos construindo a nossa casa, a nossa família, os nossos conceitos, os nossos valores de vida. Isso vai se manter, porque a chuva vai cair, os rios vão transbordar, os ventos vão vir com ímpeto contra qualquer casa, aquela que foi construída sobre a rocha e aquela que foi construída sobre a areia. Mas aquela que foi construída sobre a rocha, a chuva vai cair, os rios vão transbordar, olha, o vento vai vir com ímpeto contra a casa, mas mal nenhum lhe causará dano. Há uma força de Deus, há um poder de Deus, há uma graça de Deus. É por isso que a família edificada sobre a rocha é uma família restaurada, é uma família curada. E essa família curada, ela sofre um alto impacto de transformação de realidade. É isso que eu creio, é isso que eu creio. Eu quero convidar você a se colocar de pé nesse instante. Oh Jesus, há um impacto através de uma família curada. Ei, chegou o tempo onde o Senhor está aproximando os pais dos filhos, os filhos dos pais. É um tempo de perdão, é um tempo de reconciliação. É um tempo de fortalecimento. É um tempo de fortalecimento na família da fé, na família espiritual. É um tempo de você começar a celebrar a vitória do seu irmão. É um tempo de você abraçar o seu irmão. É um tempo de você não ficar fora da festa. É o tempo de você sair dos quartos e correr para a cozinha, para a sala, para a mesa. É um tempo de você correr e você fazer parte. Pai, eu quero fazer parte, eu quero fazer parte, eu não quero ficar de fora. Ei, tira os olhos do novilho, tira os olhos dos cabritos. Ei, Deus tem um churrasco pronto para você, uma mesa farta para você. Deus está dizendo assim, ó, eu tenho, você é meu filho, você tem a minha herança, você tem a minha presença, você tem tudo. Há uma paternidade sobre você, há uma graça, um favor de Deus sobre você. Isso é tudo que eu e você nós precisamos. Eu sei que as famílias estão sendo atacadas, eu sei,
mas existe uma voz, existe um clamor, existe uma direção. Deus está preservando a família, Deus está preservando esse ambiente de cura, Deus está preservando esse ambiente da manifestação da sua glória. Comece a orar aí. Se você está com a sua família, comece a orar com ela. Talvez a sua família biológica não está aqui. Ore com a sua família espiritual. Talvez você vai olhar do lado, tem um irmão perto de você, vai perto dele. Talvez você está aqui pela primeira vez e fala assim: mas eu não conheço ninguém. Pois é. Seja amado e tenha liberdade de ser amado e receber o amor. Eu gostaria muito que você pudesse sair do seu lugar, vai perto de alguém, ore com alguém, ore. Alcançou a minha casa, a rocha em que minha casa está firmada, o amor que alcançou a minha casa, a rocha em que minha casa está firmada, o amor que alcançou a minha casa, Jesus, eu te entrego minha vida, te dou meu lar, minha família, eu e minha casa, Senhor, te serviremos com amor, meu Jesus, eu te entrego minha vida, te dou meu lar, minha família, eu e minha casa, Senhor, te serviremos com amor. Curva sua cabeça se você puder. Senhor, obrigado por sermos família. Obrigado pelo o seu amor que nos constrange, que nos ensina, que nos instrui, que cada vez mais nos dá a oportunidade de sentar à mesa. Obrigado, Senhor. Eu quero, Senhor, apresentar a vida dos meus irmãos, a cada um deles, cada família aqui representada, Senhor. Eu quero, Senhor, entregar a cada pai, cada mãe, cada filho. Sim, Senhor, em nome de Jesus. Eu profetizo um tempo, Senhor, de restauração, um tempo de refrigério, um tempo de celebração, um tempo de recomeço. Escute isso. Talvez muitos estão vivendo a dor do divórcio, da ausência. Há uma palavra de Deus para você. Deus faz com que o solitário more em família. Há uma palavra de Deus. Deus faz com que o solitário mora em família. Eu oro para que Deus alcance a sua vida, o seu coração. Deus é um Deus de recomeço. Creia nisso. Sabe, olha para trás e você hoje tem a oportunidade de olhar para frente.
Sim, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Nós te louvamos, nós engrandecemos o teu nome, nós te agradecemos, Pai, nós te agradecemos. Obrigado, Senhor.